Em algumas regiões a gente tem excesso de nuvens, em outras regiões, entretanto, problemas de veranico, falta de chuva, momentos diferentes exigem da nossa parte manejo diferente, uma forma de nutrir bem as nossas plantas e reduzir essa escaldadura. E quais os elementos que vão atuar nesse sentido? Aqui a gente fala de fósforo. Não adianta eu achar que vou produzir muito investindo pouco. Ah, mas isso é frescura? Eu utilizar um aminoácido? Então é entender onde estou, onde quero chegar. Tudo bem, cafeicultor? O assunto nutrição, nesse estágio em que estão as plantas, é de extrema importância. Tem gente que já fez 2 ou 3 adubações até aqui. Tem gente que só conseguiu fazer uma. Tem aspectos climáticos que podem atingir o cafeeiro nesse momento, como o veranico, por exemplo, altas temperaturas, sol forte. Tem regiões que a chuva pode estar mais regular. Para cada situação tem uma ação diferente. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso No Pé do Café de hoje. Quem vem para falar com a gente hoje é o Guilherme Amaral, doutor em nutrição. É ele que vai trazer informações importantes. Mas antes, eu vou rezar aquela ladainha de sempre aqui, porque a gente precisa muito que você ajude esse canal deixando o seu like, que é tão importante e fundamental. Às vezes fica até chato a gente ficar lembrando que a sobrevivência desse canal depende disso, do seu like, do seu comentário, da sua inscrição. Então dá essa força pra gente continuar trazendo vídeos que vão ajudar você a levar sua propriedade a ter altas produtividades e mais lucratividade, é claro. Vamos então chamar o Amaral, que já vai falar pra gente sobre a importância da nutrição para enfrentar essas adversidades climáticas. Hoje vamos entrar num aspecto mais voltado à fisiologia do cafeeiro e como a nutrição ela pode nos auxiliar nesse sentido. Por quê? Em algumas regiões a gente tem excesso de nuvens, dias muito nublados e até excesso de chuvas. Em outras regiões, entretanto, a gente tem problemas de veranico, falta de chuva e até altas temperaturas. O Brasil é muito grande. O nosso parque cafeeiro é muito extenso, então regiões diferentes, momentos diferentes exigem da nossa parte manejo diferente e levar informação diferente. Para aquelas áreas onde a gente tem dias nublados, excesso de chuva, para o cafeeiro, tudo bem, é uma planta que veio de subbosque, ela está acostumada com isso. Entretanto, para nós, cafeicultores, produtores, consultores, é ruim porque remete à produtividade. A planta ela tem que fazer a famosa fotossíntese, que é a conversão de luz em açúcares que vai ser refletida na nossa produtividade de grãos. Então, é importante a gente ter um manejo adequado. E como que a nutrição ela pode nos auxiliar? Se a gente entrar dentro de uma folha e poder escancarar todos os mecanismos que ali estão presentes, a gente veria que nutrição ela é fundamental para a manutenção dessa maquinaria chamada folha. Quando a gente tem plantas bem nutridas nesse ambiente de pouca luz, muita chuva, excesso de água, mesmo assim a gente consegue otimizar a conversão de açúcares dentro dessa planta, mesmo num ambiente que não é favorável. Isso é importantíssimo. E quais os elementos que vão atuar nesse sentido? Aqui a gente fala de fósforo, aqui a gente fala de potássio, magnésio e principalmente os micronutrientes metálicos, cobre, ferro, manganês e zinco. Muitas vezes, a gente não tem a devida atenção com o elemento ferro. Por quê? De forma geral, os nossos solos já têm muito ferro. É o que dá essa coloração vermelha a eles. Porém, quando a gente entra dentro da planta e verifica que nessa condição, solo extremamente molhado, a nossa absorção de ferro e manganês é baixa, sendo fundamental a aplicação foliar desses dois elementos na cultura do café. Com isso, a gente melhora a quebra da água, a gente melhora a conversão de açúcares dentro da planta e a nossa fotossíntese não fica afetada. Outra tecnologia que a gente pode aplicar nesse momento para os cafeicultores
é a aplicação ali de aminoácidos, de extratos de algas, que vão melhorar a captação dessa luz difusa. O que é a luz difusa, Guilherme? É essa luz que passa, a gente sabe que está de dia, mas ainda está com o tempo nublado. Então essa luz é a chamada luz difusa. Então aminoácidos, eles melhoram essa capacidade do nosso cafeeiro de absorver essa luz difusa e transformar em produtividade. Por outro lado, a gente vai para regiões agora onde a gente tem um excesso luminoso, que está passando por veranicos. O nosso problema é outro. Qual que seria? Estômago fechado. A nossa planta ela está respirando, gastando toda aquela reserva que ela acumulou nos meses anteriores de crescimento e não consegue fazer essa famosa fotossíntese. Com isso, a gente precisa melhorar esse metabolismo dessas plantas. Como que a gente vai fazer isso? Com proteção. Pessoal, as nossas folhas elas têm que estar protegidas para reduzir os aspectos da escaldadura, que é aquela queima do sol nessas nossas folhas que estão novinhas, que estão em crescimento e muitas vezes relacionadas ao baixo teor de magnésio no nosso solo ou nas nossas plantas. Uma forma de nutrir bem as nossas plantas e reduzir essa escaldadura seria aumentar os teores de magnésio nessa nossa folha. Além disso, micronutrientes auxiliam muito nesse aspecto. E hoje, pessoal, no mercado, há biofertilizantes que conseguem limitar esses raios solares nessa alta intensidade nas folhas, promovendo um maior benefício para a cultura, um metabolismo mais ativo e conseguindo, consequentemente, aumentar a produtividade e a retenção de folha. Qual que é o maior dano da escaldadura? É gerar uma lesão, uma queima nessa folha e posteriormente ela vai cair. Nesse momento a gente está em fase de expansão de grãos. Então eu manter o máximo de folhas é importante. Por quê? Porque eu tenho que ter produção de alimento para esses nossos grãos que serão drenados, né? A folha produz esse alimento e esse alimento ele vai ser drenado, ele vai para o fruto que vai fazer o enchimento. Cafeicultor, conta pra gente aí nos comentários em que ponto você está com a sua adubação. E se você já teve ou está tendo problema com a escaldadura, aproveita e deixa o like agora para você não esquecer. E o Guilherme Amaral vai entrar num assunto importante que é esse negócio de aminoácido e protetor solar. É frescura? Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Hoje a gente tem aqui assistindo esse canal pessoas dos mais diversos níveis tecnológicos na cultura do café. Temos tecnologias de baixo investimento até o mais alto grau de investimento. E muitas vezes vem a pergunta, né? Ah, mas isso é frescura? Eu utilizar um aminoácido, eu utilizar aí um protetor solar, entre aspas, na minha planta? Pessoal, há níveis e níveis tecnológicos. A pergunta que a gente sempre faz é: em qual nível tecnológico você está nesse momento? Isso é importante para a nossa tomada de decisão, para a nossa recomendação no dia a dia. O que a gente sempre tem que deixar claro? Se eu estou num nível tecnológico mais baixo, produtividades mais baixas, eu não preciso de um biofertilizante que vai proteger essas minhas folhas contra um raio solar, por exemplo. Porém, se eu estou em níveis tecnológicos mais elevados, se a minha região ela é mais adversa, né, a esses raios solares e altas temperaturas, é uma ferramenta que eu já precisaria colocar no meu manejo. Então, é sempre importante qual o meu status atual e onde eu quero chegar. Isso vai definir a nossa forma de manejar a lavoura. Não adianta eu achar que vou produzir muito investindo pouco. E da mesma forma, não adianta eu querer investir pouco e querer uma alta produtividade. Portanto, pessoal, a melhor forma é colocar na ponta do lápis, é ver qual que é o meu nível tecnológico atual, eu entender a minha gestão, como estão os meus gastos, o meu potencial produtivo e falar: Guilherme, estou nesse momento, não consigo aplicar. É questão de gestão da propriedade rural. Não é mais um aspecto nutricional
ou é um aspecto de, digamos assim, perfumaria? Então é entender onde estou, onde quero chegar e a partir daí a gente consegue ter um manejo muito mais adequado à sua realidade. Em algumas regiões a gente está passando por um momento de veranico e não há previsão de chuvas. Devo fazer ou não a minha adubação? Se eu vou utilizar fertilizantes gradual numa segunda aplicação, fontes como nitrato, como sulfato, eu até posso fazer a minha aplicação. Entretanto, fontes de ureia ou ureias aí protegidas não é o indicado. Por quê? Eu tenho que fazer a aplicação de ureia com o solo seco e com a previsão de chuva no meu radar, para que não aconteçam perdas. A gente sabe hoje que, com muitos estudos, a ureia ela é perdida em condições de umidade, baixa umidade no solo e altas temperaturas aí, ou incidência luminosa. Portanto, a fonte certa, no local certo, é fundamental nesse momento. Em algumas regiões, nesse exato momento, há alto volume de chuvas que já foram armazenados ou que estão por vir. Pessoal, o manejo nutricional nesse momento é bastante importante. Por quê? Se eu já fiz, excelente, minhas plantas estão protegidas e já conseguiram absorver esses elementos. Se eu não fiz, eu tenho que ligar um sinal de alerta. Por quê? Não vou conseguir entrar na minha lavoura, há aspectos nutricionais que podem começar a ficar deficiente e aí a gente teria que entrar com uma correção, entre aspas aí, nesse exato momento. Por que essa correção? Porque, pessoal, vão ter folhas se desenvolvendo, a gente está num momento complexo do enchimento que vão trazer ali alguns aspectos relativos à fisiologia dessa planta que vai reduzir esse metabolismo ou que vai gerar algum tipo de dano. Pessoal, para janeiro era isso que a gente trouxe para vocês. Agradeço imensamente e é com você, Brinatti. Muito bom. Muito obrigado ao Guilherme Amaral pelas ótimas informações. Parabéns a você, cafeicultor, que chegou até aqui, assistiu tudo e adquiriu mais conhecimento sobre essa importante etapa do seu negócio que é produzir café. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.